E nesta edição especial do Agromanhã, com repercussão das eleições, a gente segue falando agora com a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, que está aqui no estúdio conosco. Teca, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Teca. Bom dia, nessa manhã chuvosa. É verdade. São Paulo. Te agradecemos Obrigada bem do convite. cedinho a Teca aqui com a gente para nós analisarmos esse momento tão importante para o nosso país, né, Teca? Como a Sociedade Rural Brasileira recebeu, né, o resultado das urnas ontem, você que esteve com todos os candidatos à presidência lá atrás, né, bem no comecinho do ano já também, trazendo aí os destaques do nosso agro, como que vocês receberam esse resultado? Olha, a diretoria, né, a gente estava conversando desde ontem à noite, né, a apuração até foi rápida, né, se a gente pensar, 7h30, 8 horas da noite, a gente já sabia, né, quem era o presidente eleito. E eu acho que eu, como representante da diretoria, né, a gente ficou com uma frase que eu acho que é muito importante do presidente Bolsonaro na sexta-feira. Né? Nós acompanhamos muito a gestão do presidente Bolsonaro, acompanhamos várias pautas com ele, realmente, e nos chamou a atenção, no último debate, na sexta-feira, o presidente Bolsonaro falou, até escrevi aqui no papelzinho, para ser bem, né, falar bem ao certo, entre aspas, quem tiver mais voto leva. Isso é democracia. Eu acho que o presidente Bolsonaro nos deu um norte. Né? Ele acho que falou na sexta-feira e é isso que nós estamos acompanhando, sabe? Eu acho que esse pensamento dele e ontem, né, o candidato novo presidente do Brasil, o presidente Lula, foi o que teve mais votos. E nós vamos caminhar com isso, levando as pautas do agronegócio para o próximo presidente. E é exatamente esse ponto que eu queria tratar agora, Teca. A SRB, né, esteve reunida durante toda a campanha, né, presidencial, primeiro turno, com os principais candidatos para trazer as propostas do agro, né? Inclusive com o presidente Lula. Né? Como é que foi esse encontro? O que vocês trataram? Obrigado, Pedro. Olha, a Sociedade Rural Brasileira, com 100 anos, né, gente? 103 anos. E eu falo que para mim é um aprendizado estar ali. E eu aprendo, sim, eu escuto muito. Assim, grandes conselheiros no sentido que já viveram muito mais do que eu e me deram uma orientação para esse caminho de fala, esse caminho de escuta, esse caminho de sentar e conversar. Né? Esse é o meu maior defeito. Sento em todos os lugares, escuto e quero ter essa participação em todos os lugares. E, assim, em dezembro do ano passado, em 2021, nós fizemos, né? Eu estou com um papelzinho aqui que ele está suado de tanto andar, é verdade, de tanto que eu levo ele para todos os lugares. E são pautas, né? Falando das pautas do agronegócio. E eu vi de ontem para hoje sendo falado muito nessas pautas. E esse papelzinho aqui, que tem até o logo da SRB, ele foi entregue para todos os candidatos a presidente da República. E alguns foi mais conversado, o papel ficou ali, eles levaram para ler depois, inclusive o presidente Lula, que eu estive com ele. Olha, as pautas que estão aqui, acho que fazem parte da Rural, que eu falo, né, 100 anos estão com a Rural. Primeira coisa, eu respeito, né, a propriedade privada. Isso está sendo muito falado de ontem para hoje. E é a pauta principal da Rural. E que eu falo, gente, como representante da Rural hoje, né, e representante dessa diretoria, acho que até tem uma outra coisa, não só para os candidatos, Pedro, fora do agronegócio. Eu falo que é fato, eu sou uma pessoa que tem muito convite fora do agro. E eu levo, essa é uma nossa bandeira. Outras coisas que acho que estão sendo faladas, livre iniciativa, né? Outra coisa, implementação do Código Florestal, a importância disso. Agora, com o presidente Lula, eu tive a oportunidade que eu acho que eu vi o que seria mais importante que as pautas, questão indígena, né? De falar, de pelo menos ser ouvida, né? Que as pessoas falam, não, mas como é que foi? Ele me ouviu. Questão indígena, hoje, eu quero falar do nosso Mato Grosso do Sul, nós temos 151 fazendas invadidas. Isso foi falado por índios. Nós temos 100 fazendas com reintegração de posse. Como é que é isso? Como é que nós vamos caminhar aqui agora? Estou falando de um estado, isso foi conversado com ele, foi falado para ele. Outra coisa, regularização fundiária, né, que esse governo, até agora, se eu estiver errado, me corrijam, foi entregue 430 mil títulos, nós queremos continuar isso daí. Isso foi falado para o candidato, né, a presidente da República, o presidente Lula, sim,
por muito tempo. Outra conversa que eu tive com ele, até eu vi que ele falou ontem no discurso dele, pequenos produtores rurais brasileiros. A Rural acompanha a sociedade rural brasileira, mas é uma pauta minha. É uma pauta pessoal de ter estado. Acho que quem me acompanha, vê a minha gestão na Rural, vê assim, a minha andança pelo Brasil, aí junto com os pequenos produtores, nos assentamentos, eu acho que é um pouco disso tudo. Ou seja, pode falar, Pedro, por favor. O presidente se sensibilizou pelas causas? Olha, todo mundo me pergunta isso daí, né? Eu acho que de ontem para hoje, muito mais, né? Acho que de ontem para hoje, eu falo que o telefone está até meio desligado, porque todo mundo está querendo conversar e está querendo saber, porque realmente a sociedade rural brasileira esteve em todos os diálogos, né? E sentou, sim, com todos os candidatos à presidência, inclusive o presidente Lula. E agora as pessoas estão querendo saber isso. Olha, Pedro, vamos deixar, né? Eu sou uma pessoa muito centrada, né? Que não entra em embate, entra em diálogo, né? Então, eu acho que vamos esperar. Foi falado, foi discutido. Como que isso vai caminhar? Eu não tenho essa bola de cristal agora. Mas que nós começamos esse diálogo, nós começamos sim. Perfeito. Como que você acha, Teca, que o presidente eleito Lula vai seguir com a sua configuração do governo, né? A gente tem a grande expectativa em relação ao Ministério da Agricultura, outros ministérios também muito ligados, como o Ministério da Economia. O que você acha que ele vai sinalizar daqui para frente nesse sentido? Olha, sinceramente, né, apesar de ter conversado um pouco com ele e tudo, seria assim... não poderia falar quem que eu acho que pode estar ali, né? Não dá para prever, sinceramente, né? Outro governo, né? Eu acho que o governo que está entrando agora tem uma outra maneira de pensar e de agir. Não dá para... A gente lê nos jornais aí vários nomes. O que eu quero dizer é o que eu espero, né? Que é o que eu estive com o presidente Lula falando. A nossa preocupação é ter gente nossa lá dentro. Agora é uma hora de sentar e de negociar, isso é fato. Nós temos uma situação, né, e como disse o presidente Bolsonaro, quem tiver mais voto leva, isso é democracia. Nós estamos amanhecendo uma segunda-feira com essa configuração. Então, agora, eu espero, sinceramente, que tenha gente do agronegócio no Ministério da Agricultura, que possa continuar um trabalho. Eu quero elogiar o Ministério da Agricultura, eu quero ser repetitiva, elogiar a nossa ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e agora o nosso ministro Marcos Montes, que estão fazendo, e não só eles, eu falo que tem um timão dentro do mapa, um timão trabalhando. Então, gostaria que no mapa tivesse gente nossa. Outra coisa, no Ministério do Meio Ambiente, nós precisamos que tenha gente do agronegócio lá dentro, né? Na parte de florestas, nós precisamos muito de gente nossa lá dentro. Então, o que eu espero é que esse governo, que acabou de ser eleito, ele nos dê a oportunidade de sentar na mesa e indicar os nossos nomes, que a gente possa realmente participar desse governo, mas de uma maneira efetiva. Exatamente, é uma nova configuração, o tempo dirá, então, o que vai acontecer. Lembrando que a gente teve vários momentos em que foi citado o passado, né? Mas nós temos que olhar muito para o futuro agora, principalmente com a nova configuração. Agora, em falar em futuro, Teca, né? A gente sabe mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui e falar um pouco mais da SRB, né? O seu balanço como presidente, a primeira mulher a assumir o cargo da SRB e assumiu de forma com muita maestria, né? Deixo aqui no registro falando sobre a sua participação na SRB, né? Como presidente da Sociedade Rural. Qual o balanço que você faz desse tempo que ficou à frente da SRB? Olha, eu estou presidente, né, até o começo do ano, e nós já estamos falando na próxima gestão, e eu vou até fazer uma liberdade aqui e dizer que um candidato muito forte, que é um vice-presidente meu, que é o Sérgio Bortoloso, uma pessoa espetacular, que eu acho que o Sérgio, além de ser produtor rural, aí ele é uma pessoa que entende muito de Brasil, né? Ele tem um tráfego político muito grande. Eu estou nessa torcida, né, do Sérgio Bortoloso, que faz parte, são dos meus 3 presidentes ainda. Aí, olha, o que eu acho que a Rural ela caminhou firme, né? Eu acho que nesses 3 anos, e eu acho que no diálogo.
né? E eu tive grandes nomes aí que me acompanharam, sabe, nessa trajetória, nesses 2 anos e meio. Eu agradeço aqui publicamente, como eu já disse, o Sérgio Bortoloso, que é um vice-presidente, o Renato Diniz Junqueira, o Jaime, sempre junto comigo. E, olha, ontem até a moçada me ligando. Teve, assim, o João Adrien, que estava nos Estados Unidos. Teca, como que vai ser agora? Eu quero participar disso, eu quero dar ideia. E eu acho que tem um time muito grande, Juvelino Mineiro, que sempre me apoiou muito, esteve junto, e um grande amigo aí, que é o Cesário Ramalho. Eu acho que essa turma me fez, né? Eu acho que me fez caminhar, me fez andar junto, e acho que me ensinaram muito que a Rural dialoga. A Rural escuta e ela participa de tudo. Tá aí, o diálogo que traz o crescimento cada vez maior para o nosso agro. Teca, você realmente vem marcando história aí. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse dia tão importante de repercussão. Seguiremos acompanhando, né? O que temos para o nosso país, a SRB também fazendo parte disso, e nós te agradecemos mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de começar segunda-feira aqui na nossa Terra Viva. Obrigada. Obrigado, Teca, mais uma vez, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado.